Olá, minha amiga, meu amigo, empreendedores, empreendedoras rurais, como vão? Tudo bem? Ok. Aqui sou eu novamente, Carlos Abe, e dessa vez eu estou trazendo aqui para vocês esta apresentação que na realidade eu fiz essa apresentação ontem, que foi dia 27 de dezembro, domingo de 2020. Fiz ontem à tarde, às 16 horas, e tinham muitos inscritos nessa live, entretanto, pouca participação. A gente teve aproximadamente 15 pessoas, e aí muitas pessoas que não puderam participar da live me solicitaram que eu mandasse a live gravada, mas eu não gravei a live naquele momento. Então eu estou fazendo uma reapresentação dessa live em off, agora gravado, para enviar para essas pessoas, ok? A baixa participação se deveu ao fato de que ontem foi dia 27, logo após o Natal, num domingo, né? E às 16 horas. Então, realmente, muita gente estava ainda com compromisso de final de semana do feriado prolongado de Natal, né? Ok, pessoal, espero que todos tenham tido um excelente Natal, né? Com muita tranquilidade, com segurança, saúde, que é muito importante nesse momento, né? Ok, e falando em saúde, eu vou falar então sobre um produto o qual eu, o ano que vem, 2021, vou comprar a produção. Eu vou comprar a produção para atender os meus clientes da exportação, ok? E trata-se então do cogumelo medicinal, o cogumelo Agaricus blazei. E então eu estou fazendo essa apresentação, eu fiz a apresentação da live para convidá-los a serem parceiros nesse processo. Ou seja, quem quiser investir na produção de cogumelo medicinal, pode investir que eu vou comprar a produção. Isso a partir de 2021, ok? Entretanto, para participar como produtor fornecedor, é necessário se pré-qualificar e depois se qualificar como produtor fornecedor, ok? Eu fiz essa apresentação então para vocês entenderem como que vai funcionar isso, quais as necessidades, enfim, mais informações, tá bom? Ok, mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma apresentação minha, pessoal, porque tem pessoas que não me conhecem e estão me vendo aqui pela primeira vez e talvez então eu preciso fazer essa apresentação, né? E também para as pessoas que já me conhecem, mas não sabem, não conhecem profundamente o meu trabalho, então eu vou fazer uma apresentação para poder contextualizar todo esse processo de fomento à produção de cogumelo Agaricus blazei aqui no Brasil, tá ok? Ok, então vamos lá. Meu nome é Carlos Abe, sou zootecnista e especialista em fungicultura, produção de cogumelos, sementes, compostagens e toda a parte de comercialização, inclusive mercado internacional. Quem quiser saber mais a meu respeito, pode entrar aí no meu canal no YouTube, lá vocês vão ver vários vídeos, várias referências minhas, matérias e TVs, né? Uma série de coisas assim. Podem também entrar no meu site, que está aí. Aqui tem o meu telefone WhatsApp e meu e-mail também, ok?
Em relação ao canal do YouTube, para quem não é inscrito no canal, eu peço que se inscrevam para para que eu possa continuar com esse trabalho, porque eu estou montando uma comunidade no YouTube e pretendo ampliar bastante essa comunidade para poder trocar essas informações, passar os meus conhecimentos, né, experiências, tanto os conhecimentos técnicos, os conhecimentos comerciais, enfim. Então eu peço que se inscrevam no meu canal, porque toda semana eu estou produzindo 1 ou 2 vídeos e postando lá, tá bom? Ativem o sininho lá para poder receber os avisos de novos vídeos e também coloca um joinha lá, um like, né? Para poder compartilhar com outras pessoas também, ok? Agradeço então essa contribuição. Dentro desse segmento de cogumelos medicinais, em 2004 eu fui convidado a participar da campanha do Exporta Fácil dos Correios. E o tema da campanha foi a exportação das empresas através da logística dos Correios. E foram escolhidas entre várias empresas, foram escolhidas 4 empresas, e dentre essas 4 empresas estava a minha empresa, e sendo que eu era o único representante do segmento do agronegócio. E as outras empresas eram empresas de confecção, de alimentos, uma série de coisas assim, e eles estavam exportando para o mercado europeu. Só que o meu caso, ele teve um destaque muito grande pelo fato de que eu era um caso de produtor rural exportando para a distância maior, geograficamente falando, aqui dentro do planeta Terra, né? Ou seja, eu estava exportando para o Japão, que seria o outro lado do planeta, o ponto mais distante. E, além do que, um mercado extremamente exigente, né, em termos de qualidade na entrega, cumprimento de prazos, né? Então, esse meu caso, né, de exportação, meu case de exportação, ele ganhou uma importância muito grande como referência. Então foi assim, a campanha do Exporta Fácil dos Correios, 2004. Bom, logo em seguida não, 2 anos antes, eu já havia sido convidado também e tinha participado do programa Globo Rural, de domingo, né? Foi um programa de destaque, da matéria principal do domingo, foram 45 minutos de matéria, onde eu falei desde a produção das sementes, a produção de composto, do substrato, o plantio do cogumelo agaric glacei, toda a parte de processamento e exportação. Então foi feita essa matéria na Globo Rural em 2002. E naturalmente com todos esses destaques e essas campanhas e tudo mais, isso chamou a atenção de entidades, de governo e tudo mais, e então eu fui convidado a fazer diversas apresentações pelo Brasil todo, né, e principalmente aqui em São Paulo, num evento que se chamava Encomex, que é o Encontro de Comércio Exterior. Era uma campanha feita pelo governo para estimular a exportação de pequenas, principalmente as pequenas e também as médias empresas brasileiras, para exportação. Então eu fiz, dentro disso eu fiz muitos trabalhos, muitos contatos, né? E com isso fui ampliando cada vez mais a parte comercial
na área do comércio exterior. Bem, então aí é só para ilustrar aí um pouquinho, contextualizar aí por que eu estou falando de exportação, né, e qual que é a minha experiência nessa área. Tá? Bem, naturalmente agora por que nós estamos, por que eu vou o ano que vem, 2021, comprar a produção? Pelo seguinte, o cenário do mercado, apesar da pandemia, ele se ampliou muito. Se ampliou muito nessa questão da pandemia por diversos fatores, né? Mas uma coisa que realmente alavancou a venda de cogumelo Agaricus blazei é porque é um cogumelo com características, né, com substâncias importantes para a saúde. Então vamos conhecer um pouquinho mais aqui a respeito do cogumelo Agaricus blazei. Olha só, essa foto traz o cogumelo Agaricus blazei e aí aqui nós temos uma descrição das principais características dele, né? Ele tem uma forte atuação sobre o sistema imunológico. Dentro dessa atuação do sistema imunológico, ele tem uma forte ação específica sobre vírus, doenças virais. Então, por exemplo, eu tive muitos pacientes com soropositivos de HIV que tomam as cápsulas de cogumelos, desse cogumelo Agaricus blazei, e aí o que acontece? Você percebe uma diminuição da carga viral e um aumento das células CD4 e CD8, né, que são as células de defesa, e isso é muito evidente. Por exemplo, a gente tem um efeito muito bom também para outra doença viral, que seria a hepatite C, que é uma doença viral também. E a gente percebe a diminuição de carga viral e aumento das células de defesa. Tá? Então, esse cogumelo, outra coisa importante desse cogumelo, pelo fato dele ser um simples alimento, né, um cogumelo, ele não tem efeitos colaterais. Então você vê que todas essas doenças, tipo a AIDS, né, eles tomam as drogas e aquelas drogas têm um grande problema que é a contrapartida negativa, que exatamente são os efeitos colaterais negativos, né, da droga. E esse cogumelo não tem esses efeitos colaterais. Então, ele é muito aceito em função disso, né? E, além disso, ele tem um custo muito acessível. Por exemplo, a pessoa que toma 5 cápsulas por dia, na verdade ela está tomando, ela vai ter o mesmo custo, né, de quem toma um cafezinho expresso por dia. Então, ele tem um custo muito acessível. Tá? Além do que, esse cogumelo Agaricus blazei, entre os cogumelos medicinais comerciais, ele é o que tem o maior poder, ele é o mais efetivo de todos. Existe o reishi, o cogumelo rei, outras espécies, mas essas outras espécies não têm a mesma potência desse cogumelo Agaricus blazei, que ele é muito efetivo sobre o sistema imunológico. Inclusive, a gente tem vários casos também de cura de pessoas que estavam com depressão. Né? Nós percebemos claramente que a depressão, muitas vezes, ela é decorrente, o fator desencadeante da depressão é imunológico. Então, quando você recupera o sistema imunológico, a pessoa tem mais, vamos dizer, chances, né, de sair da depressão. Então, são coisas assim que a gente percebe. Né? Bem, além do que, o interessante desse fungo, dessa espécie de fungo, é que ele é um fungo brasileiro, nativo do Brasil. Esses cogumelos nascem no clima aqui brasileiro, principalmente aqui próximo da região aqui em São Paulo, né? Num raio aqui de 150 quilômetros da capital paulista, onde foi, na verdade, encontrada essa espécie originalmente. Ok?
Bem, então, nós temos aí no cenário atual uma preocupação muito grande com a saúde e, naturalmente, com essa pandemia, né? Essa preocupação com o vírus. E, olha, esse cogumelo, ele tem uma ação muito forte sobre doenças virais. Então, a gente está falando em Covid, nós estamos falando em HIV, nós estamos falando em dengue, chikungunya, zika, ou seja, todas essas doenças são provocadas por vírus, né? E esse cogumelo, então, tem essa capacidade. Eu até, agora, por exemplo, acabam se falando tanto de cloroquina, ivermectina, mas olha, esse cogumelo Agaricus blazei, ele é um produto extremamente barato, ele não tem efeito colateral e ele atua sobre o sistema imunológico e sobre doenças virais. É uma pena realmente que ele não esteja sendo utilizado como um coadjuvante para a prevenção da Covid. Eu acho que, de qualquer forma, não estou dizendo que ele cura a Covid, não é isso, né? Aliás, também ele não cura a AIDS, ele não cura a hepatite, mas ele diminui a carga viral, ele aumenta as células de defesa e pode tirar as pessoas do quadro muito grave e pode evitar que as pessoas, que as pessoas caminhem em direção a um quadro mais grave, né? Porque a estratégia do tratamento, do cuidado com a Covid, na verdade, é a estratégia para evitar que as pessoas vão para a UTI, né? E nesse caso, esse cogumelo poderia ser utilizado nessa prevenção, né? Eu acho que, por ser um produto brasileiro, isso beneficiaria muito o brasileiro e também por ser um produto barato, né? Acessível, tá? Bem, mas vamos lá. Então, com esse cenário atual da pandemia, está tendo um aumento muito grande, principalmente dos países de primeiro mundo, procurando esse tipo de produto, né? Tá? Bem, mas naturalmente para a gente atender esses mercados de primeiro mundo, Japão, Alemanha, Suíça, América, né? A gente tem que ter os cuidados, tá? E é isso que eu vou falar agora em seguida. Então, olha só, nós precisamos ter muito cuidado com a produção e o processamento. E dá para ver a foto, né? Todo mundo devidamente trajado para evitar as contaminações do produto, né? Para ter segurança. Mas na produção, por exemplo, nós precisamos trabalhar com material genético comprovado. Tá? Nós precisamos trabalhar com material genético bom. Outra coisa, a metodologia, a fórmula do composto, do substrato, não pode ser feito de qualquer jeito. Existe uma formulação exata, existe uma metodologia certa para produzir o composto para Agaricus blazei. Tá? Outra coisa, o local de produção. Tem que tomar cuidado com esse local de produção. Por exemplo, não se pode produzir Agaricus blazei em área urbana. E eu já vi plantios na Grande São Paulo. Não pode, né? Porque ele acaba absorvendo o metal pesado que existe presente no ar, né, da poluição das grandes cidades. Okay? Então não pode, tem que ser em zona rural. A qualidade da água, da irrigação, né, o ar, tudo isso é importante para o cultivo desse cogumelo. Tá? Então, e em relação ao processamento, é necessário muito cuidado no processamento com água limpa, né? É necessário a desidratação com o equipamento adequado. Eu já vi muitos produtores de Agaricus blazei, por desconhecimento, desidratar o cogumelo com secadores de lâmpada ou secador de resistência elétrica. Não pode. Os secadores têm que ser com aquecimento a gás, com queima, né? Com queima do ar. Por quê? Porque o secador a gás, o ar passa pela chama e ele é esterilizado antes de passar pelo cogumelo. Ok?
Além do que essa mistura de ar quente, essa mistura ela é pobre de oxigênio, né? Ela é rica em CO2 e isso evita que o cogumelo ele oxide, né? Ou seja, que ele fica com uma aparência feia, né? Ok? Bom, além do que, eu já vi, por exemplo, a pulverização, quando o pessoal transforma o cogumelo agáricos em pó. O pessoal muitas vezes utiliza moinhos inadequados, moinho de café, né? Ou moinhos desse tipo que tem muito atrito e há um aquecimento muito grande do material. E isso degrada completamente a beta-glucana, que ela é termossensível. Então, os secadores não podem ter temperatura muito elevada, o moinho não pode ter temperaturas elevadas. Tá? E tem vários outros problemas que a gente tem visto na produção. Agora, eu não creio que isso seja má fé do produtor. É ignorância mesmo, falta de informação ou falta de procurar a informação certa. O grande problema é que muitas vezes você vai em entidades, por exemplo, de pesquisa ou coisas assim, eles não têm essas informações comerciais, né? São informações de pesquisa. Eu, como faço exportação, eu sei quais são as exigências comerciais para esse cogumelo, eu sei quais são as análises que eles fazem, né? Então, qual é a temperatura que eles exigem, o tipo de embalagem, porque nós atuamos no comércio exterior, então nós sabemos o que é que o cliente exige lá fora. Tá? Olha, nós produtores, não somos nós que vamos definir como que o cliente deve comprar o nosso produto. Não somos nós que definimos essa qualidade do nosso produto. O cliente lá fora é que define para nós como que ele quer o produto. Qual é a qualidade que nós devemos produzir. Ok? E eu, como trabalho no mercado internacional há anos, eu conheço todas essas normas, ok? Para produzir dentro do padrão de segurança, dentro do padrão internacional. Outra coisa importante agora é a quantidade. Nós precisamos de quantidade de cogumelos. Né? Outro dia eu recusei um pedido de 500 quilos para exportação para a América do Norte, simplesmente porque a gente não tinha condições de manter 500 quilos todo mês. Né? Então nós precisamos de quantidade de produto. E para isso nós precisamos de produtores. Outra coisa importante para atuar no mercado internacional é a regularidade. Você precisa ter o cogumelo o tempo todo, independentemente de sazonalidades. Não dá para, em determinado momento, chegar no inverno e falar assim, olha, cliente, essa semana eu não tenho cogumelo, ou esse mês eu não tenho cogumelo porque está muito frio. Tá? Então não pode acontecer esse tipo de situação. Então, para isso, nós precisamos produzir constantemente. O problema do Agaricus blazei, problema não vamos falar problema, vamos falar assim, a característica do Agaricus blazei é que ele é um fungo silvestre, então ele não aceita climatização. Não aceita climatização. Então, o cultivo dele é muito simples, tá? Mas ele tem interferências climáticas por causa disso. Então, para você manter sazonalidade, a regularidade, é necessário ter diversos produtores, muitas vezes em várias regiões climáticas diferentes. Né? Bem, outra coisa que favorece a exportação é a questão do câmbio, né? Da taxa de câmbio, dólar real. O que está acontecendo é que nós estamos aí com o real extremamente desvalorizado em relação ao euro e o dólar, então os nossos produtos ficam extremamente competitivos no mercado internacional, né? Ou seja, ficam mais baratos para aqueles que compram, ok? E além do que, hoje nós temos facilidades também em toda a parte da logística, burocracia também, é muito mais tranquilo para a pequena empresa exportar, né? Inclusive o produtor rural pode exportar, o pequeno produtor rural pode exportar. E outros fatores também que, dentro de tudo isso, que é, por exemplo, a internet, que facilita muito a comunicação
com os clientes lá fora, né? Então isso tudo ajuda a gente a poder oferecer um produto com bom custo, boa qualidade, né? Com rastreabilidade, tá certo? Então, o cenário comercial é bom e ainda existe toda esse ambiente, né? Esse momento bastante interessante para a exportação. Além do que, o fungo brasileiro, como ele é um fungo brasileiro, ele está adaptado ao nosso clima. Nós temos muito resíduos aqui com custo baixo, como bagaço de cana, as vários tipos de palhas, né, para fazer o composto, né? E uma coisa que eu percebo é que a gente tem realmente, o brasileiro, ao contrário do que às vezes a gente imagina, mas o brasileiro, pelo menos os produtores que eu tenho trabalhado, eles têm uma boa compreensão e assimilam muito rápido a questão de qualidade, de produzir com qualidade. Tá? Eles conseguem se adaptar com facilidade às exigências internacionais. Tá? Então, por exemplo, você vê, às vezes entra cogumelo medicinal chinês com a qualidade muito ruim. Né? O produto brasileiro é muito superior, muito mais superior. Você vê cogumelos muito feios, né, vindo de fora. Então, isso nos dá nos deixa muito otimista e também muito tranquilos, né, em relação a incentivar a produção de cogumelo e comprar a produção de cogumelos aqui dos produtores brasileiros. Então, olha só, o que está acontecendo? O que precisa para que a gente possa efetivamente atender esse mercado internacional? O produtor precisa de uma orientação profissional correta. E essa orientação profissional correta eu vou trazer através desse treinamento que eu vou fazer, que é um treinamento de pré-qualificação, né, para começar a preparar aquelas pessoas que possam ter condições de atender essa demanda. Então, olha só, é necessário conhecer exatamente essas necessidades internacionais, conhecer a cultura a fundo, ou seja, conhecer exatamente com que organismo você está trabalhando, quais são as características dele, em termos de produção, em termos de perecibilidade, em termos de desidratação, conhecer a cultura a fundo. Você ter métodos, trabalhar com equipamentos corretos e estrutura correta. E também ter toda a capacitação do seu recurso humano, principalmente o pessoal operacional, mas também o administrativo, né? Quem toma conta dessas coisas, quem controla, tá certo? Para que monte um negócio totalmente dentro dessas exigências das normas internacionais. Então, para isso, o que eu vou fazer? Primeira coisa, quem tiver interesse, tá? Quem tiver interesse em ser fornecedor, produtor-fornecedor, em 2021, é necessário fazer um curso à distância, de pré-qualificação, ou seja, você vai fazer um curso que você vai ser para fazer uma pré-qualificação. Ainda você não é produtor-fornecedor, tá? É uma pré-qualificação, mas você tem que passar por essa pré-qualificação. A qualificação final vai ser quando você tiver o equipamento, né? A estrutura, secadores, tá? Quando você tiver o composto, você tiver todo as condições, né, para produzir dentro do padrão. Eventualmente, eu vou, nesse momento, desses produtores pré-qualificados que entrarem, que investirem nesse negócio, eu vou exigir as imagens, as fotos, fotografias, descrições de métodos, né, de tudo que é feito. Eventualmente, talvez eu faça visitas para avaliação realmente das condições de cada produtor, tá certo? Então, mas a primeira coisa é se pré-qualificar. Olha, nessa pré-qualificação, nós temos aqui, olha,
o custo para esse curso EAD de pré-qualificação, ele custa R$ 697 reais em 3 vezes no cartão ou R$ 600 reais à vista, ok? Mas olha, quem participou da live, quem se inscreveu na live desse domingo passado, tem 40% de desconto, tanto no pagamento em cartão, tanto como no pagamento à vista. Então ficaria no cartão R$ 418 reais em 3 vezes ou R$ 360 reais à vista, ok? E aí você vai ganhar também uma planilha do Excel para poder fazer as simulações de rentabilidade e mais 5 aulas de 1 hora cada. Aqui eu vou orientar. E olha, eu já estou marcando o treinamento de pré-qualificação, que serão 5 horas, nos dias 18, 19 e 20 e 25 e 26 de janeiro de 2021, tá? Das 8 às 9 horas. Então, 1 hora por dia durante 5 dias. Nós vamos ter encontros, ok? E nós vamos fazer pela webconferência e em cima do material que eu vou mandar para vocês, tá? Vocês inscritos, ok? Bom, o pessoal que não se inscreveu na live do domingo, é o seguinte, eu vou dar um prazo aqui, tá? Vou dar um prazo aqui até o dia 4 de janeiro, 4 de janeiro de 2021, para fazer a aquisição do curso EAD de pré-qualificação, ok? Quem fizer até o dia 4 de janeiro, eu vou manter o desconto, ok? Quem fizer além disso, vai pagar o preço inteiro. Então tá, para isso, olha só, segue aqui os meus dados bancários. Então tem o Banco do Brasil e o Banco Inter, ok? Quem não quiser pagar taxa de TED ou de DOC, eu estou operando com Pix aqui, ó. Pix no Banco do Brasil é abcarlos01@gmail.com. Esse é o meu Pix no Banco do Brasil. No Banco Inter, o meu Pix é esse daqui, consultoria@carlosabe.com. Para quem não sabe o que é o Pix é um sistema que o Banco Central criou e ele já está implantado em todos os principais bancos do Brasil. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal. Se você entrar no seu site do seu banco, aí você vai ver que você tem a opção de pagamento por Pix. Aí se você colocar lá, se você entrar no seu pagamento por Pix e colocar esse meu e-mail aqui, ó, você já faz o pagamento, a sua TED ou o seu DOC, sem pagar nenhuma taxa. E você pode fazer isso no sábado, domingo, meia-noite, não tem horário, tá? E não precisa pagar taxa de DOC nem de TED, tá bom? Então, pessoal, quem não está usando o Pix, usa o Pix, não só para pagar esse curso EAD, mas para diversas operações, porque ele é muito interessante, tanto para você pagar como para você receber, tá bom? Então tá, olha aí. E quem quiser pagar no cartão em 3 vezes, é o seguinte, aí você tem que solicitar o código de pagamento do PagSeguro. Só que, olha, aí vai ter um acréscimo no valor pelo fato de que o PagSeguro, ele cobra uma taxa administrativa por você estar operando com cartão de crédito dentro do PagSeguro. Então, por isso que tem um aumento, tá bom? Mas isso não é juros, tá? Então, na verdade, há um aumento de preço, mas esse pagamento pode ser parcelado em 3 vezes sem juros, ok? Então, quem precisar, quem quiser pagar no cartão nessas condições, tem que pedir o link aqui pelo meu WhatsApp, que está aqui, certo? Ou pelo meu e-mail aqui, ok? Então, é isso. Bem, aqui segue mais aqui mais uma vez aqui os meus contatos, né? O meu WhatsApp, o meu e-mail, tá? Para quem quiser tirar mais algumas dúvidas, ok? E olha só, na live de ontem eu tive algumas perguntas aqui, né? Eu selecionei algumas perguntas principais, mas aí algumas pessoas me perguntaram aqui sobre rentabilidade e investimento. Eu vou demonstrar isso agora
esse demonstrativo de rentabilidade aqui. Alguém me pergunta se é possível produzir na cidade. Eu já disse que não, tá? Não pode ser produzido na cidade, tem que ser em zona rural. O fornecimento de composto. Olha, existe uma empresa aqui em São Paulo que se chama CG Cogumelos, em Suzano, na verdade, e eles têm composto de Agaricus blazei, o preço é 90 centavos o quilo. É um pessoal que eu conheço, confio no trabalho deles, ele tem material genético bom, tá? Então pode comprar com eles lá. Agora, olha, quem quiser investir na produção de composto de Agaricus blazei, eu tenho a metodologia para a produção não só de Agaricus blazei, produção de composto para champignon, portobello, Agaricus blazei e também o shimeji, tá? A gente tem essa unidade de compostagem completa, ok? Então quem quiser fabricar o composto, e também tem o seguinte, olha, em 2021 eu vou lançar uma metodologia de compostagem exclusiva para Agaricus blazei. Ela não foi lançada ainda no Brasil, é uma exclusividade, uma grande novidade. É um sistema de compostagem que não necessita de pasteurização e você faz composto em qualquer quantidade. Tá? É uma técnica específica para composto de Agaricus blazei. Isso não existe no Brasil, hein? Isso não existe, é uma grande novidade que eu vou lançar no mercado, ok? Mas enquanto isso, vocês têm esse fornecedor de composto aqui, tá bom? Eu queria também comunicar a vocês que eu tenho estou entrando agora em 2021 com grandes novidades, né? Que essa produção de composto de Agaricus blazei. Nós vamos ter também, nós temos também agora, eu estou lançando uma semente de cogumelo que se chama Fiber Forte, é uma nova tecnologia que se chama-se Fiber Forte, tá? Essa técnica de produção de semente, nós não fazemos semente em grãos de trigo, ok? Quem quiser saber detalhes sobre essa semente Fiber Forte, que é uma grande inovação, são sementes extremamente seguras, não contamina, elas pesam 1/3 do peso das sementes em grão de trigo, tá? Então ela fica muito, muito mais barata para o produtor. Tá? Eu estou lançando isso, uma grande novidade. Quem quiser saber mais a respeito dessa semente, entra no site www.sementesdecogumelos.com. Tudo no plural, sementesdecogumelos.com. Entra nesse site e veja lá, tecnologia Fiber Forte de produção de sementes. Ok? Bom, vamos lá no demonstrativo básico. Tá? Olha só. Imagina o seguinte, ó, se você comprar 5.000 kg de composto, você vai colocar esse composto em 100 metros quadrados. Então, imagina uma sala de cultivo de 5 por 20. São 100 metros quadrados. 5 por 20. Tá? Não pode colocar em prateleira. Tá? Você vai ter que fazer... eu já disse, esse cogumelo não aceita climatização. Então você tem que fazer uma cobertura para proteger da chuva, mas o restante você deixa praticamente tudo aberto, ok? E não faz climatização. E aí você vai pode colocar pallets no chão, né? E coloca os sacos de composto em cima, você vai cultivar dessa forma, ok? Não pode plantar em prateleira. E aí esses 5.000 kg de composto, ele vai te custar 90 centavos, né? Sem o frete, naturalmente, depois teria que colocar o frete aqui. Então ficaria em R$ 4.500. Nós teríamos aqui uma mão de obra de homem-hora trabalhada de R$ 2.800 em 4 meses. Okay? Por que eu coloquei esse homem-hora trabalhada aqui? Por causa do seguinte, o Agaricus blazei tem momentos que ficam lá 15 dias sem produzir nada. Não tem nada para fazer no cultivo, a não ser irrigar de manhã, né, ou talvez uma vez à tarde, tá certo? Então, tem muita ociosidade de pessoal aqui. Então, eu calculei aqui o custo da mão de obra, só a mão de obra efetivamente ocupada na produção, tá certo? Então, essas pessoas, imagino que essas pessoas estão lá capinando o seu gramado, estão cuidando de outros cogumelos, cuidando da horta, né? E vão trabalhar também no cogumelo, tá certo? Teria um gasto com gás aqui de R$300, para secagem, né? Energia elétrica também para secagem, R$300. Ok, então nós teríamos uma despesa total aqui de R$7.900,
tá? Bom, esses 5 mil quilos de composto, ele deve produzir 1,5% de cogumelo seco. Ou seja, isso daria 75 quilos de cogumelo seco. A R$ 350, então ele daria R$ 26.250. Tá? Esses R$ 350 é o preço pago ao produtor. Né? E você teria então aqui um lucro, né, em 100 metros quadrados de R$ 18.350. Isso em até 4 meses. Por que até? Porque pode ser que você obtenha isso dentro de 2 meses, dentro de 3 meses e até 4 meses. Tá? Então é esse o demonstrativo básico financeiro aqui. Mas vocês que vão se inscrever na pré-qualificação, vocês vão receber um curso e vão receber também uma planilha para vocês fazerem todas essas simulações conforme o custo da sua mão de obra, né, custo colocando seu frete lá, uma série de coisas que você pode colocar na planilha para você fazer a sua simulação para estudar a rentabilidade. Outra coisa interessante desse cogumelo Agaricus blasei é que ele produz um composto residual. Esse composto residual, nós transformamos ele num produto, eu transformo ele num produto que se chama condicionador biológico do solo. E este produto eu vendo para jardinagem e paisagismo. Eu estou vendendo hoje ao preço mais ou menos de 3 até 5 reais, né? 5 reais no caso de atender diretamente o consumidor. E aí nesse caso, por exemplo, 5 mil quilos de composto, a R$ 5, ele daria R$ 25 mil, né? Só de composto residual, ok? Então, nesse valor de 18.350, você pode somar mais 25 mil reais aí só de composto residual. Tá? Então, é realmente um negócio muito interessante e rentável ao produtor. Tá? Outra pergunta que vem aqui para mim, que é uma pergunta que todo mundo quer saber, é se eu dou garantia da compra, se eu dou garantia de mercado. Pessoal, olha, infelizmente eu gostaria de dar garantias de mercado, mas olha, essa frase garantia de mercado, ela simplesmente não existe, tá? Ela simplesmente não existe. O mercado existe, mas garantia de mercado é uma coisa que não existe. Você pode até fazer um contrato, registrar em cartório, mas olha, quando o mercado, se der algum problema, simplesmente não há decreto que garanta o mercado. Tá? O mercado é garantido pela qualidade, bom preço, né? E frequência na entrega. É profissionalismo. Né? É assim que essa é a garantia de mercado. Então, você é um bom fornecedor, você tem garantia do mercado. Você não é um bom fornecedor, você não tem garantia de mercado. Não tem mais garantias além disso. Tá certo? Contratos, nada disso. Eu não vou. Primeiro que é o seguinte: se eu fizer um contrato, eu posso até fazer um contrato, mas o meu contrato é um contrato que tem duas vias, né? Que é o contrato que você tem direitos e você tem deveres. Não só tem direito, tem deveres. Tá? Então, a gente pode até fazer contrato, mas pode ter certeza, se tiver contrato, vai ter deveres. Né? E assim como eu, por exemplo, não gosto de fazer contrato com clientes lá de fora. Sabe por quê? Porque os deveres, se eu não cumprir, tem multas. Entende? Então eu também não gosto de contratos. Eu prefiro fazer outra, né? Quando o cliente lá fora me pede contrato, ele quer exclusividade. E eu não gosto de exclusividade. Né? Eu não gosto de ficar preso a um único comprador. Tá? Então, cuidado com essa questão que a gente gostaria realmente que tudo fosse garantido. Né? Mas eu digo sempre, né? Nem Deus... Deus dá uma garantia para a gente que a gente vai morrer, né? Mas Ele não diz nem quando, nem como e nem onde, tá certo? Então Ele, apesar de dar uma garantia para você, Ele não te dá todas as garantias, tá certo? Então o mercado é mais ou menos assim, ele também não te dá essas garantias totais. Bom, não preciso nem explicar, olha só essa situação da Covid, né? Olha só o que mudou o mercado, alguns mercados cresceram, outros caíram, porque teve coisa que cresceu. As ações das empresas da Nasdaq, né, das empresas de tecnologia, a maioria das ações cresceram, tá certo? Então, o Google, ações do YouTube, do Google, todas essas cresceram, tá certo?
Então, não tem realmente garantias totais. Mas olha, pessoal, a gente tem que olhar o cenário. O cenário é extremamente favorável. Já vinha numa tendência do mercado procurando produtos para a saúde, produtos naturais, tá certo? O brasileiro também, não só isso, não estava acontecendo só no país de primeiro mundo, aqui no Brasil também. As pessoas estão procurando cada vez mais produtos saudáveis, não é isso? E fugindo um pouco das drogas aí da indústria farmacêutica. Então, é isso que acontece. Nós empreendedores, a gente trabalha com esses números que eu apresentei aqui para vocês, né? Esses números aqui do demonstrativo, e a gente trabalha com esse cenário. E o cenário, eu digo para vocês, é extremamente favorável, ok? Isso é uma boa notícia, né? Porque eu falando desse jeito, numa época de pandemia, né? Todo mundo muito desanimado, muito preocupado, e eu falando que o cenário é muito positivo, então isso é uma coisa fantástica, na verdade. Isso vai além da garantia, né? Isso vai é uma coisa assim que todo mundo quer num momento desse, tá certo? Então tá. Bom, pessoal, essa então é a apresentação é um resumo da apresentação da live que eu fiz ontem, né, convidando as pessoas então a investirem, a produzirem o cogumelo Agaricus blazei medicinal para o mercado internacional. Então eu pretendo comprar o produto o ano que vem desses produtores, mas é necessário primeiro pré-qualificar para conhecer onde é que você está entrando, tá certo? Conhecer totalmente e depois se qualificar. Qualificar significa começar a investir e montar a estrutura de forma correta, tá certo? Então tá, pessoal, olha só, eu acho que é isso que eu tinha a dizer e eu acho essa é a última apresentação praticamente deste ano, né, de 2020, e nós vamos entrar em 2021, então eu desejo aqui para vocês, dizem que tempo é dinheiro, né? Mas eu acho que a partir desse momento a gente começa a ver que tempo é saúde, né? Então eu quero desejar para vocês em 2021 uma única coisa: saúde. Isso é fundamental, certo? Cuidem do seu tempo, cuidem da sua saúde, ok? Então tá, pessoal, um abraço a todos e nos vemos em 2021, ok? Muito obrigado.